bacana essa campanha. Os jogadores entrando nessa também. A mobilização pelo Feminicídio Zero. 180 é a central de atendimento. Inclusive nós temos hoje a presença da ministra das Mulheres no Maracanã. Rafael Klaus apita, Danilo Ricardo Silva, um assistente 1, Marcelo Mangassi, assistente 2. É a arbitragem para Flamengo. Esse cara aí é puxa Rafael. Ele vai comandar o VAR. E você também dando aquela circulada na cabine do VAR antes do início do jogo. A reunião dos dois cartões, Rafael Klaus, os corações batendo mais forte, com toda certeza, a partir de agora. É o famoso campeonato à parte, aquele jogo que vale além, muito além do que 3 pontos, muito mais do que 3 pontos. É Flamengo e Vasco para você acompanhar na tela do Premier. Pessoal do Vasco para aquela última reunião, turma do Flamengo. E a reta final do aquecimento. Vai chegando. Nós temos hoje um dia nublado no Rio de Janeiro, porém quente, né, abafado. É um dia de bastante calor, sem sol, sem tanto sol, como está acostumado o carioca, mas com bastante calor. Um dia nublado, temperatura alta e bola que bola, com toda certeza, temperatura mais alta ainda em alguns instantes para Flamengo e Vasco. Na história do Campeonato Brasileiro são 24 vitórias do Flamengo, 22 empates, 17 vitórias do Vasco. No geral, contando todas as competições, uma história de 101 anos. 101 anos vem sendo contada, jogo a jogo, capítulo a capítulo, por essas duas grandes camisas da história do futebol brasileiro e mundial. O Vasco já se posicionando no campo, a proteção do jogador do Flamengo, falando forte aqui, né? O Gato, um dos líderes do grupo, e a bola vai rolar para você ligado no Premier. Acertamos os detalhes do Rafael Klaus, o abraço do Bahia, do Piton, ali sorridando o seu destaque, né? O Gato, chileno, Varela, uruguaio, Hugo Moura, que é candidato a lei do ex, hoje com a camisa do Vasco, vai enfrentar o ex-time, foi revelado nas categorias de base do Flamengo, hoje Vascaíno, Hugo Moura, a saída é do Vasco, quase tudo pronto para o início do jogo. Clássico dos Milhões, 26ª rodada, Campeonato Brasileiro, Brasileirão, joga mais, é destaque no Premier, nos canais Sport TV. Vamos juntos! Está valendo! É Flamengo e Vasco a partir de agora, é Maracanã! E tá bonito, tá lotado. As duas torcidas dividindo espaço no Maraca. As zonas mistas nas arquibancadas. Tá bonito como deve ser. Aí o time do Vasco tentando trabalho pela esquerda com o Piton. Recebe o Wagner. Estava de passagem pelo meio. Recua até o goleiro Rossi. Sai do lançamento longo. Meteu a cabeça na bola, o Léo. Ganha mais uma oportunidade do time titular. Vasco com a marcação apertada. E bola recuada pelo Plata. Começa o jogo mais pela esquerda do equatoriano. Marcação do Paulo Henrique. Chegou para tomar. Aí o Jean Davi. Cruzamento. Léo Pereira no meio do caminho. Desarrou. Nocaute. 1, 2, 3. Só uma rápida. Falou, Plata pela esquerda, aliás, os dois estreantes jogando pelo mesmo lado. Plata e Gerson pela direita, e o Araújo depois dos escanteios, o Tite já fez isso uma vez, mas isso é certo. Deixar o outro lá. Bateu, com curva, subiu, né, abaixo. Vai atrás da bola, o Gerson, acompanhado pelo Michael. Empurra pra fora, arremesso do Flamengo.
Soares para a bola, o Paier. Artilheiro derrete, abre a posicionar. Vai disputa por cada centímetro de área. Autorização. Batida do Paier. Aberta. Defesa do Flamengo tirou. Pega só o capitão. Acelera pela esquerda. Não é característica. Na marcação plata. Desde o torcedor do Flamengo continuar nas arquibancadas. Joga junto. Varela. Bateu. O gol do Esforça se perdeu. O Flamengo tem a chance de respirar. Já se movimenta com o Rossi. Alexandre. Volta a passe. Fabrício Bruno recomeçando. Levanta leve. Agora tá por dentro. Lá não é mais pela esquerda. Bruno Henrique. Parece que ele tá aí. Ninguém. Bola devolvida pelo Léo Ortiz. Escapada do Alexandre no corredor. A deixadinha do Bruno Henrique. O Flamengo tenta ser perigoso no pé pra pé. Léo Ortiz. Pede o erro. Cabeça ele inverte o lado da jogada. Jackson no domínio. Luiz Araújo. Bola devolvida no Jackson. Varela. Tem condição legal. Se aproximou do cantinho do campo. Se fecha o passe. Trabalha tocando o passe do Flamengo. Lugar. Fabrício Bruno. Aí o zagueiro Del Pereira. Completou recentemente dos 7 jogos do Flamengo. Lá tá. Recua para receber o Ortiz. E Del Pereira. Os Léos. O Ortiz já acostumado a jogar como volante. Luiz Araújo. Movimentação com o Gerson. Puxa a marcação mais lugar, acelera o passo o Gerson, um daço seco para ele, o Esforça. Tá parado o jogo, falta cometida pelo argentino. E o Esforça vai ter um papel muito importante nesse combate. Como faz com dois jogadores esse trabalho Titular do Esforça. Argentino, 22 anos, revelado nos Boys. Lá pra PH. Ajuda na marcação, Jean Davi. Como quer ser chamado em Chile? Del Pereira. Estimula, pega a passagem, a movimentação do Fabrício Bruno. Zagueiro de seleção brasileira. Ação recebeu. O combate do Davi Piton acertou o bote. Paier, Piton, passou com a bola do campo de defesa para dentro do campo de ataque. Leve toque de cabeça na bola do Ferretti. Corre do Alexandre. Em disposição. Quando chegou, uma das primeiras declarações foi: não vejo a hora de jogar diante da torcida do Flamengo e no Maracanã. E o Alexandre estreia. Diante da torcida do Flamengo, no Maracanã e contra o Vasco. Só isso. Varela. Mais aberto, Gerson. Repare que o Plata agora aparece pela direita, pela meia direita. É a movimentação, são jogadores do Flamengo se mexendo. Passa o pé por cima da bola, o Alexandre. Conseguiu espaço para meter cruzamento. Buscava o Plata. Fechou para fazer a cobertura do Piton. O Plata está dizendo que ela tocou no Piton. Olha o Alexandre, cheio de habilidade. De um pé para o outro. E o desvio do Plata é tiro de meta para o Vasco. Posição fixa, uma hora vai ser o Plata, outra hora o Luiz, outra hora eu acho que é Cara, chegaram agora. de função. Aqui no lateral, lá, e ele aqui, lateral esquerdo e lateral. Rossi, sai trabalhando de lado. Fabrício Bruno. É o começo do clássico. É o clássico dos milhões. Toque curto do Léo Pereira. Tem 9 pontos na frente do Flamengo. O Flamengo tem 2 jogadores. Ela saiu, se perdeu. O Flamengo ganhar, parece que faz 3 gols. Se eles ganhar, então ganhou. Pegou de tornozelo. Bola de graça, graça do Vasco. Você ainda mais perto do Flamengo com Nação Sócio Torcedor.
Viva experiências incríveis e aproveite benefícios exclusivos. Acesse menu.com.br e saiba mais. Começa tudo de novo o Vasco com esforço. Léo Jardim. Importante, decisivo e não tão bom assim dessa vez para sair jogando com o pé. Varela recebe, Luiz Araújo, entrada na grande área, pé esquerdo, chute de curva. Passou à direita, foi embora. É o jogador do Flamengo com o maior número de jogos em 2024, Luiz Araújo. E é o maior garçom do time no ano, 10 assistências. Cada vez mais útil, cada vez mais dono da posição do Luiz Araújo. Vai na primeira linha de marcadores do Flamengo. O Flamengo tenta dar uma atrapalhada na saída do jogo do Vasco. Por isso tem ligação direta. Varela. Ela acabou sobrando no Pulgar. Gerson não alcançou o Pulgar. Ainda tentava aproveitar o Bruno Henrique. Gerson na cabeça. É um grande clássico. É Flamengo e Vasco. Alexandre, mais uma vez acionado. Davi volta para ajudar. Lá está. Ali como um segundo lateral direito, chegando Jean Davi do Vasco. Lançamento para dentro da área com matada na mão. É o gesto que está fazendo o Rafael Claus. Ajuda no braço do Danilo. Falta do Vasco. Ela até toca primeiro na coxa, mas estava subindo no braço e é amolecida no braço do Pulgar. Foi marcada assim a falta pelo árbitro de São Paulo, Rafael Claus. Aí o Léo deu uma paradinha. Vem buscar o esforçar. O Paulo Henrique. O Vasco decidiu recomeçar. Vem a bola vinculada toda vez o Léo tá aqui. Léo, esforçar. Outra vez o Léo. João Vitor está suspenso. O lançamento do Léo alto demais. Aí o Fabrício Bruno vai arrumar o Rossi. Essa pressão do Flamengo ela tem funcionado nesse início de jogo. O Vasco até está tentando sair um pouquinho da bola, mas por isso que eles vezes quando chegou apertado, tentou a bola longa e não teve muito sucesso. O Rafael vai precisar encontrar algum mecanismo para o Vasco poder sair jogando e ter mais a bola e não ficar devolvendo toda hora a bola nessa saída de bola quando o Flamengo pressiona mais no campo de ataque. A gente pode perceber por essa imagem, são vários jogadores do Flamengo marcando a saída de bola e os jogadores do Vasco precisam se mexer, senão ficam sem opção de passe. Eric Faria, Grafite, são os comentaristas Premier. Timaço, que tem Marcelo Covege e André Pessoa nas reportagens. Alexandre está jogando com autoridade, está à vontade por enquanto no jogo. Se ajeita o Flamengo, Fabrício Bruno. Tira a opção pela direita com o Varela, arrisca o lançamento, vem do Léo. Hugo Moura chama a jogada pelo lado esquerdo. Lucas Piton. Batida de primeira do Payet. Sai a triangulação. O Payet foi obrigado a recuar. Aí o Léo Jardim. Imagens ao vivo do Maracanã. Falamos ao vivo do Maraca. Lançamento do Paulo Henrique. Acredita o David. Foi obrigado a abandonar a grande área. Trabalhando como se fosse um zagueiro de sobra o goleiro Rossi. Ajeita o Gerson. Ela passou perto da cabeça do Moura. O Flamengo se acerta. Luiz Araújo cercado por jogadores do Vasco. Encara a marcação. O torcedor vem junto. Lá do outro lado com espaço o Bruno Henrique. Cara a cara com o PH. Ela tocou no Paulo Henrique. Correu atrás do Maicon para evitar o escanteio. Esperto, inteligente. Explorou a chegada do Bruno Henrique. Ficou com o tiro de meta. Quase 12 minutos aqui no Maracanã, Grafá. 12 minutos de bastante intensidade. O Flamengo, nos primeiros 4 minutos, o Vasco dominou as ações, teve 2 escanteios. Agora o Flamengo consegue dominar as ações dentro da partida. O Vasco tem dificuldade para sair jogando. Nessa última jogada, o lateral do Vasco conseguiu quebrar a linha com drible, né, e conseguiu um lançamento que encontrou espaço na defesa do Flamengo. O Vasco com um pouco de dificuldade para sair do jogo. Plata. Bola rolada de primeira, chegada do Luiz Araújo, pé esquerdo é o bom, toque rasteiro, Plata domina, grande lance, ele bateu! Foi rápido, deu uma puxada de um pé para o outro, finalização pela linha de fundo,
Ó, Luiz Araújo, Plata, são jogadores de boa habilidade, vai receber o Plata e dá uma puxada, ó. Pé esquerdo, ajeitando pro pé direito. Ela foi embora pela linha de fundo. Paulo, não sei se você já notou aí, mas o Luiz Araújo já começou a mancar alguns minutos e apontou para o joelho direito pela segunda vez para o banco de reservas. Parece ter sido uma pancada, mas ele realmente está mancando insistentemente. O Vege falava, o Luiz Araújo aparece na tela do Premier, no detalhe, né, na imagem mais fechada, e fazendo careta, cara de dor, mancando e fazendo cara de dor. Bruno Henrique, Luiz Araújo na arrancada, ele contra 3, 4 jogadores do Vasco, o árbitro para e pega uma falta anterior. Ali com um sorriso irônico, o Bruno Henrique. Essa falta foi lá atrás. Essa falta, ó, o agarrão do Maicon, a falta do Bruno Henrique. Zagueirão saiu da posição, sabe como é? Não dá pra perder viagem. A falta foi marcada, o Flamengo vem, Plata. Ainda sobra. Ele explodiu no Hugo Moura. Plata, Hugo Moura. Alexandro foi pro passe para trás, o esforço do Léo Pereira para evitar a saída. Conseguiu. A bola está em jogo no Maracanã. 4 finalizações do Flamengo, uma finalização do Vasco até aqui no jogo. É um grande jogo, é um grande clássico, é história pura. O de hoje válido pela 26ª rodada do campeonato. E não tá legal mesmo o Luiz Araújo. Não tá legal o Luiz Araújo. O Flamengo sofre com seus jogadores machucados. Senta neste momento no gramado o Luiz Araújo. E o Tite já coloca 2 no aquecimento. Entre eles o Arrascaeta, que acabou ficando no banco de reservas, andou afastado do time. Estava se recuperando de uma lesão. Meteu o gol que consolidou a classificação do Flamengo à semifinal da Copa do Brasil no meio da semana. Hoje, num primeiro momento, poupado no banco de reservas, mas já vai para o aquecimento. Preocupação com o Luiz Araújo. Repito, é um homem de ferro, o jogador do Flamengo com o maior número de jogos no ano de 2024. Durante esse atendimento, o Verratti foi até o Jardim conversar com ele sobre essa saída de bola. Tem preocupado Rafael Paiva, tem dado algumas orientações pedindo para o Piton se aproximar um pouco mais da linha da intermediária para ter uma linha de passe. Chamou a atenção agora do David para ele saber fazer um pêndulo, entre ficar perto de Verratti se a bola for quebrada para frente ou se aproximar aqui da ponta para dar uma opção nessa saída com a bola no chão. E deu para flagrar a conversa do Luiz Araújo com o Gerson, dizendo que foi uma pancada, de fato, que ele levou a lateral do joelho, ele pôs uma atadura, a princípio disse que ia tentar ficar, mas está dizendo que está difícil agora. Você viu, o atendimento segue na área técnica. Área técnica do Tite nesse momento. Flamengo com homem a menos. Fabrício Bruno, 0-0. É o clássico dos milhões. Corre atrás da bola o Gerson. Chega primeiro o Léo Jardim. Grande goleiro do Vasco. Tem o Vasco. Contra o Flamengo, 7 jogos, 17 gols. Ele quer dar tudo perfeito para tirar essa buscada um pouquinho, que é mais sacada. Sobre o Léo Jardim, né? O Vasco disputou 6 etapas da Copa do Brasil, em 3 ganhou a vaga nos pênaltis. E o Léo Jardim foi protagonista nessas 3, defendendo cobranças e durante os jogos também. Então, é um goleiraço. Atualmente o Vasco tem um nome de muita confiança embaixo na praia. Tá pedindo para voltar o Luiz Araújo. Piton tem liberdade? Tinha! Gerson acabou com o espaço dele, fez o bloqueio. E olha, o Luiz Araújo, ele se posicionou na lateral do campo, pedindo para voltar e desistindo da volta. Como a gente pode observar, vai direto para o banco de reservas, não vai dar para ele. Arrascaeta. Arrascaeta, então. A informação do Marcelo Correia de alteração do Flamengo. Arrascaeta no lugar do Luiz Araújo. E aí o Rossi na manha aproveita para ganhar um tempinho, né, para o Arrascaeta se preparar, para o aquecimento terminar, para a alteração acontecer. Está sentado na manha no gramado do goleiro Rossi. Ó, esse momento, a chegada na lateral do joelho, né? Parece até uma batida joelho com joelho. Piton e Luiz Araújo, olha, como ele vai à beira do campo, desiste. Ele desiste.
e já tem a Arrascaeta no gramado. O Flamengo volta, tem 11 jogadores, não tem cobrança de escanteio com um homem a menos, graças ali ao Rossi que ficou sentado um pouquinho no gramado. Prepara a cobrança de escanteio, o Payet. É o Vasco no ataque, é o Vasco no ataque. Ele bateu, lançou na primeira trave, estava por ali o Hugo Moura. O esforço do Bruno Henrique para afastar. Toque de cabeça para trás do Piton. Paulo Henrique. Jean Davi, ele contra Varela, os dois no corpo a corpo. Meteu a cabeça na bola, o Esforça. Sobrou do meio da rua, Hugo Moura. Defende firme o Rossi. Confirmação da alteração. A Arrascaeta em campo. Foi embora Luiz Araújo machucado. Pulgar. Gerson lá pela esquerda. Meteu a virada na direção do Plata. No meio do caminho, Lucas Piton, que é um lateral armador, um lateral atacante muitas vezes. Plata se esforçou para evitar a saída, abriu o compasso, evitou cometer a falta o David. Piton desvia de leve, a bola se perde. Torcedor do Flamengo animado com as ações do Plata nesse começo, Rafa. Jogador de muita técnica, né, de força, né, ele vai pro drible, tem a jogada. Minutos atrás, dentro da área, no meio de 3 zagueiros, ele conseguiu um drible rápido, curto, a finalização. É jogador que vai pra cima, jogador driblador de 1 contra 1, pode fazer diferença pro Flamengo nesse setor ofensivo. Uma saída do Vasco agora, na bola longa, o Léo Jardim chamou o Piton e o Verratti encostou aqui na ponta esquerda. Por quê? Porque o Varela é o jogador mais baixinho da defesa do Flamengo. Então, se precisar quebrar essa bola, agora ele já foi até pro meio. Mas se precisar quebrar, ele tem a chance maior de ganhar e fazer a casquinha exatamente pro David passar em velocidade, como pediu o Rafael Paiva. Acabou não dando certo. Mas já foi uma mudança, uma tentativa dessa bola longa entrar melhor na defesa do Flamengo por parte do Vasco. Léo Pereira. Aí a bola rolada até Fabrício Bruno. Preferiu não tocar no Varela. Rossi. Léo Pereira recebe um pouco mais aberto. Já tem marcação vascaína chegando. Adiantado o Payet. Adiantado também o Verratti. Toque de cabeça do Arrascaeta. Eric Pulgar. O domínio para deixar direitinho no chão. Foge lá do lado esquerdo o Alexandro. Preferiu um tapa curto na bola do Pulgar. Agora sim ela vai parar no Alexandro. Paulo Henrique marca, Bruno Henrique tocou. Recuperação vascaína com o Jean Davi. Volta pra frente o Maicon. Corre o Léo Ortiz acompanhando o Jean Davi. Bruno Henrique agora um pouco mais recuado. Faz a volta. Ele foi pro lado exatamente onde estava o Jean Davi. Foi puxada pro lado errado agora o BH, o Bruno Henrique. Gonçalo Plata se esforçou para ajeitar. Lá vem o Flamengo, se monta com Gerson. Payet também ajuda na marcação. Gerson deu uma puxadinha pro lado para ganhar respiro. Pulgar. Recebeu a Arrascaeta. Ele se movimenta, marcado pelo Hugo Moura. Os dois se conhecem, jogaram juntos. Pulgar. O Flamengo não deixa o Vasco sair. Cruzamento do Varela, toque do Pulgar para a defesa do goleiro. E que defesa do Léo Jardim! O Flamengo se arma, leva bastante gente para o ataque. Que perigo nessa cabeçada, uma cabeçada firme, forte. Defesaça do Léo Jardim. Resposta vascaína com o David. Payet. O Flamengo meio bagunçado na entrada da área. Ergueu a cabeça o francês, jogou lá do outro lado, Plata. Ainda tenta reaproveitar o Jean Davi. Que foguca, que apetite do Plata. Ganhou na corrida do Jean. Foi uma tijolada cabeçada no Pulgar. Léo Jardim, para fazer jus aos elogios. E toda a confiança que tem o torcedor vascaíno. O Vasco precisa ficar atento que com essa modificação, o Luiz Araújo é um jogador de muita força, de muita pegada, de velocidade. Entrou um jogador que se não tem essa intensidade toda, mas tem uma inteligência para encontrar espaços. E foi o que ele fez com o Gerson ali, um tocando a bola para o outro, até o Gerson descobriu o Varela sozinho para fazer o cruzamento. Vai precisar que alguém encoste no Arrascaeta, porque o meio campo agora também ficou mais criativo. Aí Gerson, trabalha com categoria, o Vasco espera, o Vasco marca, o Vasco recupera com esforço. David, Piton,
Paier fez a parede. Deixadinha curta, Luiz Forza. Hugo Moura. Saiu a troca de passes no Vasco. David. Ele frente a frente com o Varela. Decidiu trabalhar com o Hugo Moura. Virada da esquerda para a direita. Alexandre de olho no Paulo Henrique. Falou até esse lance que o Eric falou. O Paiva tinha acabado de virar para o banco de reservas e comentar: a gente não pode dar esse espaço entre as linhas. André Pessoa de olho. Também na movimentação na área técnica, na conversa da comissão técnica do Vasco. Então, aí o Léo, acompanhado pelo Arrascaeta, vem bola rolada do Maicon, tenta se redimir, foi muito mal no jogo do primeiro turno. Bruno Henrique ajeita de primeira, acelera, vem trazendo o Alexandre, fecha para ajudar na marcação. O Moura correu atrás, não deu para evitar o escanteio. É escanteio para o Flamengo, com o Premier da jogo. Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais. Tudo pelo app. Já se levantou o Bruno Henrique, o Rafael Paiva, você viu caminhando, pensativo. Ele tem 2 clássicos dirigindo o Vasco, desde que se tornou técnico do time principal do Vasco. Sem perder, venceu o Fluminense e empatou com o Botafogo. Não sabe o que é ser derrotado no clássico estadual como comandante do Vasco da Nau Vascaína. O Rafael, cobrança de escanteio, Arrascaeta na bola, Flamengo no ataque. 24 minutos do primeiro tempo. Repare na movimentação aqui dentro da área. Arrascaeta preferiu uma cobrança rasteira. Plata, Gerson de primeira. Acabou pegando o mascado. Passou à esquerda sem perigo. Nós vamos rever aquela cabeçada antes da informação do nosso repórter. Repare que o Pulgar começa a jogada, né? Aí tem esse desenho que descreveu o Eric até a cabeçada do Pulgar. Você vai para dentro do gol, onde queria botar a bola, o Pulgar. O Léo Jardim fez uma difícil defesa, parecendo ali um jogador de vôlei na manchete. A informação. Ainda sobre esse lance, porque o Tite já tinha falado pro Varela: quando você tiver esse tipo de bola, cruza de primeira, no primeiro momento. E aí, quando aconteceu a segunda oportunidade, Varela foi pro primeiro e achou o Pulgar nessa posição. Maicon, lançamento do zagueiro, buscando o Paier. Meteu na cabeça o Varela. Léo Ortiz. Deixou curtinho para dar tempo do Varela chegar. Pegou uma disputa no corpo. A arbitragem do lance foi legal. O Vasco trabalha para tentar ser perigoso. David trabalha por dentro. Hugo Moura. É o clássico dos milhões, invadindo a terra do Premier. Paulo Henrique. Foi ali, na luta, na vontade. Acabou ficando sem a bola. Gerson. Arrascaeta se apresentou, Gerson reclama, ficou no chão, a jogada seguiu, Plata já cortando para dentro, Maicon, atento. Por esses primeiros 26 minutos já dá para perceber que não existe a possibilidade de dar folga para o Plata. Se der folga, ele aproveita. Arrascaeta deu uma puxada. E da levantada do Hugo Moura. É falta para o Flamengo. Tentou bater rapidamente. O Arrascaeta agora sim. Ele movimenta com o Plata. Paulo Henrique na marcação. O Arrascaeta recebeu, deixou de calcanhar. O trabalho é bem desenhado. Plata. Flamengo na entrada da área do Vasco. Por ali perigosamente. Eric Pulgar, toque rasteiro, Gonçalo Plata, Gerson para fazer o domínio, recolheu, ele contra 2, insistiu, ela ficou mais atrás, Arrascaeta, tá tudo congestionado. Rafael Claus, bem posicionado, deixou seguir o Flamengo, pediu uma falta. Varela ficou sozinho, com os braços abertos, pedindo a bola, reclamou bastante. Você nota que o Gerson se levanta, ficou caído na entrada da área. Lugar. E o chileno. Tem hoje o Jean Davi, também chileno, como adversário. Os dois estiveram juntos na seleção do Chile recentemente, na última data FIFA. Com o Premier da jogo. Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama.
Cruz Maldino, você é quem constrói o futuro de glórias e vitórias do Vascão dentro e fora do campo. Acesse sociogigante.com e associe-se. Além de experiências exclusivas, você garante descontos e prioridade na compra de ingressos, clube de benefícios e muito mais. O Vasco é o time da virada e com você somos gigantes. Derrete. Atravessou mal. Assumido do jogo, o Vasco não consegue acionar o seu centroavante e seu artilheiro. Tem uma questão que o meio-campo do Vasco não está jogando. O Bahia fica muito distante dos outros dois volantes, do Esforço e do Hugo Moura. O Vasco não consegue reter a bola porque o meio-campo está em inferioridade numérica também. O Flamengo preenche bastante desde o início do Bahia. E o Bahia está muito fora do jogo por enquanto. Ele precisa vir buscar a bola dos volantes, abrir, fazer uma tabela, encostar no Verrete, porque senão ficam só os dois no meio. O Hugo Moura e o Esforço tentando jogar. Ataca o Flamengo, Arrascaeta deu uma dançada com a bola dominada, bota na frente o Plata. Arrascaeta ficou pelo caminho, reclamou de falta, manda seguir o Rafael Claus. Este é Léo. No campeonato, são 5 rodadas de vencibilidade do Vasco, vivendo um ótimo momento, 3 vitórias e 2 empates. A última derrota do Vasco foi em 28 de julho, perdeu para o Grêmio, naquele jogo enlameado, com campo pesado. Vem de vitória contra o Vitória, a rodada passada do Campeonato Brasileiro, 1-0, jogando na Bahia. Número de finalizações na tela do Premier. Arrascaeta. O Bahia até foi agora, né? Pegar a bola dos volantes, não errou o passe, mas é por aí, o Vasco tem que fazer isso. Lançamento, Varela, deixa direitinho no chão. Segunda trave para cruzar, estava por ali o Alexandro no ataque. Corte feito pela defesa vascaína. Aplausos do estreante Alexandro. Ele volta ao futebol brasileiro depois de 13 anos na Europa. Tem uma bela carreira. Camisas do Porto, Juventus, camisas importantes no futebol da Europa. Tem 40 jogos pela seleção brasileira. É o Alexandre estreando. O Flamengo bate o segundo escanteio dele no jogo. O Vasco já teve 3. Aí o Arrascaeta para a cobrança. Autorizado, levantamento, entrada na pequena área. Subiram 2 vascaínos. Pega a sobra Plata. Devolve a jogada no Arrascaeta, derrete de carrinho. Pelo gesto do árbitro, ele está confirmando o escanteio. Exatamente. O Arrascaeta ficou lado de falta, o derrete apontou para a bola. Enfim, não mudaria muito. Seria quase que um escanteio se marcasse a falta o Rafael Claus. Arrascaeta bateu no rumo do caminho da primeira trave, tirou o Paulo Henrique, contra-ataque armado pelo Vasco. Não deu para o Bahia chegar. Antes o Gerson, o Bahia ainda aplaudiu a iniciativa do Jean. Ele vai empolgar. Vamos juntos. Campeonato Brasileiro, Clássico dos Milhões. Exclusividade Premier. Alexandro. Arrascaeta lá pela esquerda, cabeça erguida, achou o Gerson, girou, bateu com desvio. Pega Léo Jardim. Bola deu uma subidinha, acabou sobrando na medida para o goleiro do Vasco. Hugo Moura, olha a perda, Bruno Henrique. Vai ele, esforça, Arrascaeta tomou a bola dele, ficou cara a cara com o goleiro. Deu uma puxada de um pé para o outro, ergueu a cabeça, ali dentro da área, Léo Ortiz. Acabou deixando escapar. Resposta do Vasco. Bobeada no esforço. O Flamengo não consegue aproveitar. Hugo Moura, contra-ataque armado com 6 jogadores do Vasco. Bahia. Fica por dentro o Hugo Moura. Aquela fatiada para virada. Vitor pediu um pouco mais adiantado. David tem condição legal. Cruzamento pega no Léo Ortiz. É escanteio. O Léo está se lamentando até agora pelo lance lá dentro da área. O passe do Arrascaeta, mas que bobeada no esforço. Fechou bem o ângulo do Arrascaeta. O Arrascaeta não conseguiu definir, ficou sem ângulo para definir por conta da leitura do Léo Jardim. Na sequência, o Léo Ortiz poderia chegar chutando, né? Só que a bola foi um pouco em cima dele, ele tentou ajeitar e escapou um pouco. A gente falou a mesma coisa que você, Grafite, tem que fazer.
O Léo Jardim, ele teve, além de tudo, a reação, a velocidade para se levantar. Quando puxa, dá uma puxadinha para trás o Arrascaeta, estava ainda na jogada o goleiro Léo Jardim. Bahia prepara mais uma cobrança de escanteio. Ali o Rossi orientando. Agora sim vai ser autorizado o Payet. 0-0, placar aqui no Maracanã. Vasco tenta ganhar uma posição na tabela. Payet bateu, segunda trave, Rossi desvia. Tira o goleiro do Flamengo. Rebote dominado por Gonçalo Plata. Está sozinho. Alexandro, os estreantes. Plata e Alexandro. Está jogando Léo Ortiz, que já está acostumado à função. Nos últimos 13 jogos do Flamengo, em 10, o Léo Ortiz foi volante. Em 2, jogou na defesa e um deles ficou de fora. Aí Arrascaeta, tentativa pelo meio com Eric Pulgar. A bola viaja, chega no Alexandro. Deixada curta no Plata. Fecha a porta por ali, Jean Davi. Vasco encurralado, Flamengo trabalhando, 34 minutos. Fabrício Bruno. Aí o Léo Ortiz. Então, nesse momento, só o Rossi está no campo do Flamengo. Todos os demais jogadores estão no campo do Vasco. O Vasco está muito recuado. Não pode deixar o Flamengo tanto com a bola assim, mandando a área aqui e ali, porque tem bons jogadores. O Vasco precisa ser um pouquinho mais agressivo nessa marcação. O Vasco que está tentando vencer pela primeira vez no Maracanã em 2024. Não fez tantos jogos assim. Tenta vencer pela primeira vez nesse estádio no ano de 2024. O Vasco tem a sua casa, tem em São Januário. Mas por um acordo entre as duas diretorias, os dois jogos do Campeonato Brasileiro. Primeiro Vasco e Flamengo, agora Flamengo e Vasco, os dois disputados no Maracanã. Foram 6 jogos do Vasco nesse estádio em 2024, 3 empates e 3 derrotas. Bola dominada pelo Gerson. Vasco monta suas linhas de marcação para bloquear a entrada na área. Léo Ortiz bateu com força demais, deu de graça com o Léo Jardim. E agora, Paulo, o Plata estava aberto pelo lado direito e tanto o Tite quanto o Pulgar estavam falando para ele entrar em facão, para vir essa bola na diagonal e ele aparecer ali no segundo pau para concluir. Raspadinha do Payet, teve uma segunda chance. Jean Davi. Esforçar. Chama ali pertinho da linha lateral, Paulo Henrique. De passagem, Paulo Henrique. Descola lançamento, David. Condição legal para ficar cara a cara com o Rossi. Bateu no travessão. Ainda sobra Verrete, não acerta o voleio, ela vai embora. E terminado o lance, o Bandeira está indicando o impedimento do David. Vamos acompanhar o momento do lançamento do PH que estava um pouquinho adiantado o David. Então, levar essa pancada que deixou a mocinha do travessão até agora. Jogo parado e bem parado pelo Bandeira. Mas é a segunda vez que o Vasco faz esse movimento, né? De dar bola da direita, entrar entre o Varela e o Fabrício para o David aproveitar a velocidade dele. É uma arma boa que o Vasco tem, porque o David é um jogador muito forte, muito rápido. E como o Flamengo está avançando, o Varela, há esse espaço entre o Varela e o Fabrício. Pela segunda vez o Vasco conseguiu esse bom corredor ali. O David é o vice-artilheiro do Vasco, tem 7 gols no ano. E o Paulo Henrique novamente, né? Quebrou linhas, conseguiu sair da marcação, da primeira linha de marcação do Flamengo, conseguiu esse lançamento, mesmo com o impedimento do David. Mas é a segunda vez que o Paulo Henrique consegue esse movimento e consegue com que o Vasco consiga uma ação ofensiva contundente para tentar chegar ao gol do Rossi. David vem buscar, gira bem para dentro da marcação do Varela, para abrir espaço. Corre para trás o Flamengo. Pedalada do David. Usa habilidade, recua, Hugo Moura. Vem o Gerson. Falta marcada. Falta no Hugo Moura. Gerson leva as mãos à cabeça. Não gosta da marcação. Hugo Moura vai se levantando ali com cara de dor. Ele no movimento da alavanca, né? Quando
estica a perna por baixo e pressiona por cima o Gerson. Falta marcada. E depois, já no chão, teve a mão atingida no humor. Isso que ele sentiu o contador. Ele foi ali no choque com o Gerson. A falta é perigosa, ainda mais para quem tem Payet. 19 jogos sem marcar com a camisa do Vasco. Aí o Payet, ele esforça na tela. Um dos grandes batedores de falta do futebol brasileiro. Não tenha dúvida, Dimitri Payet. Preocupação do goleiro Rossi, que vai ajeitar a barreira rubro-negra, a barreira do Mengão. Que falta tem o Vasco. Este é o jogo de número 50 entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro, aqui no Maracanã. Uma marca redonda, interessante, na história do Campeonato Brasileiro, são 50 jogos no Maracanã. Verratti chegou para participar da decisão, do papo. Está armada a barreira do Flamengo com 3 homens. Será que não é pouco? Toma a distância, Payet. Vai ele para a cobrança. Rafael Klaus já autorizou. Payet para a bola, bateu. Passou para a esquerda. É só tiro de meta, jogou sem perigo pela linha de fundo, Payet. No Premier, tá jogo. Nova linha Renegade, um universo inteiro de aventuras. Rossi, Flamengo sai no risco. Lançamento de pé direito. Vitor se espichou, achando alto. David correu, estava disputando no corpo a corpo com o Varela. A bola se perdeu, foi embora. Bruno Henrique. Henrique veio lá e comprar antecipação. Ela está de volta com o Flamengo. Na passada caiu o Bruno Henrique, deu uma chiada, reclamou com o árbitro. A jogada seguiu. Lá vem na velocidade o Alexandro. Gerson. O Moura tenta fechar a porta por ali. Léo Ortiz deu uma pisada. Trabalho dele no passe com o Gerson. Alexandro, sai uma boa triangulação. Gerson agora um pouco mais adiantado. Que movimento do Gerson, grande lance. Alexandro, segunda trave. Passou muito forte pelo Plata. Mas ele tem turbo nas pernas, correu atrás. Para manter o Flamengo vivo no ataque. Foi bem nessa leitura. Foi muito bem o David. Percebeu para onde puxaria a bola o Plata e fechou a porta. Ó, o Plata, evita sempre. Tome fumaça, tome velocidade. O David muito bem. Deixando a porta, dizendo ali pro Plata, dá uma segurada na empolgação, meu garoto. E tá tudo bem entre os dois. 40 minutos. O Flamengo vem de classificação com vitória na Copa do Brasil. Foi derrotado no último jogo que disputou no Campeonato Brasileiro. Derrota para o Corinthians em São Paulo. Aliás, é hora de voltar a vencer, de voltar a somar pontos. Se o Flamengo sonha com o título, uma vitória nas últimas 5 rodadas do Brasileirão. Conseguiu o Mengão. Gonçalo Plata. O Vasco na dele. 5 rodadas sem perder no campeonato, com 3 vitórias e 2 empates. Arrascaeta percebe a chegada do Varela. Cruzamento caprichado. Maicon tira do jeito que deu. Bateu a cabeça jogando pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. Prepara a cobrança. Arrascaeta agora pela direita. Um show de imagens do Premier. Lá vai o uruguaio, levantamento, pé direito, Léo Jardim no meio do caminho para ficar com a bola. Será que vai tentar uma ligação rápida de contra-ataque? Preferiu não. Hugo Moura. O Hugo da base do Flamengo agora com a camisa no Vasco. Paulo Henrique acompanha. Mais uma vez no apoio. Habilidade do Paulo Henrique, ela sobrou adiantada, ele foi atrás, este é o David, o Vasco gira o jogo de um lado para o outro, Payet no cruzamento caprichado, tira Léo Pereira, e a bola aérea do Vasco costuma machucar. O Vasco tem simplesmente Verratti, um dos melhores cabeceadores do Brasil ali dentro. David tenta dar uma crescida, o gigante Cruz Maltino.
Mas não assim, né, pai? Errou, jogou direto pra fora. Com o Premier, tá jogo. Sporting Bet, seu futebol muito mais divertido. Faz um Sporting Bet aí. Eric Pulgar acelera o passo. Estava acompanhado pelo Jean Davi. O Michael empurrou com uma falta do Bruno Henrique. Bruno Henrique que está um pouquinho apagado no jogo, sem mobilidade, né? Ele não conseguiu nessa partida encontrar o melhor posicionamento dele, jogando de costas, hora pela esquerda, não está muito solto nessa posição. O Michael está marcando ele bem até aqui. Plata ameaçou o cruzamento, preferiu o trabalho com o Léo Pereira, agora sim, bola cruzada, Piton, Pessoneiro, hein? Bobear aqui, o negócio é jogar sério. Cabeçada pela linha de fundo para ceder no escanteio. Já chegando gente pelas costas. Aí a torcida do Flamengo, a magnética. Do outro lado, a barreira do Vascão, presente no Maracanã. Duas das maiores torcidas do Brasil. Arrascaeta bateu, ficou no meio do caminho. Léo Jardim. Cruzamento por baixo do Gonçalo Plata. Pulgar. Carimba o sistema de defesa do Vasco. Bota pra frente o Paiê. Alexandre no mano a mano. Ele contra o Jean. Varela. 0-0 é o placar do Maracanã. Passa para receber o Arrascaeta. Deu certo na tabela. Cruzamento fechado. Desvia, Michael. Fabrício Bruno está ali dentro da área. O zagueiro está no ataque. Está pedindo o toque na mão do Paulo Henrique. Enquanto isso, Gerson no chão sentindo dor. Como você pode notar. Olha o Fabrício Bruno dentro da área. E o toque do jogador do Vasco. Teve amarelo para o Piton. Cartão amarelo. Primeiro do jogo. De novo o Piton, porque foi no Luiz Araújo e agora no Gerson também. Vamos encostando na marca dos 45. Gostando do primeiro tempo, Grafite? Bom, intenso, né? As duas equipes, o Flamengo com mais intensidade, com mais volume de jogo, né? Rondando mais o gol do Léo Jardim ali. Teve a grande chance no pé do Arrascaeta, né? Uma saída de bola errada do Vasco. E o Vasco com dificuldade no jogo. Nos últimos minutos conseguiram ter uma intensidade maior no setor ofensivo, chegar com mais jogadores à frente. Mas ainda depende muito dessa ligação ainda. O Verratti apagado no jogo, porque a bola não chega trabalhada para ele poder finalizar. O David lutando bastante, buscando alternativas para o ataque do Vasco. O primeiro tempo foi bom, interessante, Paulo. O Gerson sente muitas dores. Na imagem recuperada, mais aproximada, deu para a gente perceber a rabiscada das travas da chuteira do Piton na região dos tendões, do tornozelo do Gerson. Bastante dor pelo jeito. Mais dois, Paulo. Portanto, vamos até 47. Já encostamos na marca dos 46. Mas o jogo está parado há alguns segundos. Vou cumprimentar o Gerson aqui, viu? Vou pedir desculpas. Puxada do Léo Ortiz. Flamengo no ataque. Gonçalo Plata, Paulo Henrique com ele. Fazendo um bom primeiro tempo, Paulo Henrique. Fabrício Bruno, começa tudo de novo o Flamengo. Você vem pra dentro do Maracanã, clássico dos milhões. Varela. Não saiu o passe que queria o Arrascaeta. Piton. Aí o toque de cabeça de passagem do Varela para ajeitar no Gerson. Tá tudo bem, Gerson? Corrida tá boa, tudo no lugar? Então tá bom. Então é vida que segue. E é o Gerson com a bola. Se manda lá do lado esquerdo, Alexandre. Jogada com Plata. Tocou no esforço, ficou oferecida, Plata para armar. Gerson, pé esquerdo, toque forte. Correu atrás do Alexandre para ainda reaproveitar. Movimentação de Arrascaeta. Cruzamento, ela sobrou. Plata bate. Barreira montada à frente dele. Insiste o Flamengo. Vem com a pressão na reta final do primeiro tempo. Gerson, cruzamento para trás. Estava por ali, esforça. E aí o Vasco vai tentar sair de contra-ataque com o Hugo Moura. Ficou no meio de dois. Falta. Rafael Claus acompanhava tudo de perto. Mais um, exatamente, né? Logo depois do acréscimo anunciado, dos 2 minutos, nós tivemos um bom período de paralisação para o atendimento ao Gerson. Vamos até 48, testando, portanto, alguns segundos pelo que prometeu o árbitro.
0-0 no placar. Sabe que em campeonatos brasileiros, Edmundo, com 8 gols, é o principal artilheiro desse jogo. O Bruno Henrique, daqueles que estão atuando no campo, é quem vem mais perto, com 6 gols marcados em campeonatos brasileiros, todos eles com a camisa do Flamengo contra o Vasco. Um pouco mais da história dessas duas equipes, os jogos pelo Brasileirão. Primeiro tempo encerrado, 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Paulo Henrique vai deixando o gramado, Eric Pulgar. Os nossos repórteres vão trabalhar esperando as saídas dos jogadores. 0-0 por enquanto, o clássico 12 milhões neste domingo. O último 0-0 do Campeonato Brasileiro foi há 12 anos entre Vasco e Flamengo. Nós tivemos um 0-0 no começo do ano, pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Carioca, mas no Campeonato Brasileiro, desde 2011, com o jogo do Milton Santos, esse duelo não termina sem gols como terminou o primeiro tempo. Está mancando um pouquinho o Gerson. Os jogadores vão deixando o gramado e vão conversar com os nossos repórteres e com quem acompanha o clássico no Premier. Vamos lá, Paulo. Paulo Henrique chegando por aqui. Paulo, fala um pouquinho desse primeiro tempo. O Vasco buscando quebrar essa marcação do Flamengo para conseguir sair jogando. Você fez isso 2 vezes. Como também fazer para o time apertar as linhas para não dar espaço para o Flamengo, mas também não recuar tanto e chamar ainda mais o Flamengo para o campo? Cara, eu acho que essas escapadas é mérito da nossa análise, pela comissão técnica, que estudou bastante, onde nós podemos explorar a equipe do Flamengo, uma equipe muito qualificada, mas que deixa suas brechas e a gente está procurando explorar ela da melhor maneira possível. Fui feliz em achar 2 vezes o David ali, uma estava impedida, a outra acabei não acertando o passe, mas a gente tem noção de todos os espaços. Agora é só a gente caprichar um pouquinho mais para poder fazer o gol, que a gente sabe que o clássico é devido nos detalhes. Obrigado, PH. O resto. Aqui com o Alexandre, está chegando, estreante dessa noite. Alexandre, 3 temporadas no futebol europeu, Portugal, Itália, primeiros 48 minutos no futebol brasileiro, logo no Clássico dos Milhões. Intensidade, como é que você compararia com o futebol europeu? Para mim, sinceramente, está sendo emocionante poder pisar aqui nesse gramado maravilhoso com o manto do Flamengo. Porém, a intensidade está muito boa, 2 times tentando buscar o gol da melhor maneira possível. Sabemos que temos que melhorar, agora vamos entrar para o intervalo para poder ajustar aquilo que tem que ser ajustado. O que é? Algumas coisas. O segredo fica para o segundo tempo, Paulo. Não, o cara com essa experiência, será que vai entregar o jogo? Que jeito, né? O Alexandre, um dos estreantes dessa noite no belíssimo Maracanã. Vamos ao intervalo, já voltamos com muito mais. Você segue ligado, Clássico dos Milhões, só no Premier. Com o Premier da Clássico, com o Premier da Jogo. Até já! Marcaram um golaço pro Flamengo. Declara sua torcida no app do Premier. Arrascaeta bateu de primeira! Gol! É fácil. É só abrir o app do Premier, selecionar perfil e escolher o Mengão. Assim você deixa parte do valor da sua assinatura pro Rubro Negro. Depois é só correr pro abraço. Pedro! É do Flamengo! Com o Premier dá jogo. Onde fui buscar inspiração para essa obra? Nas curvas, nos detalhes. Para mim, é mais que uma obra. Um novo movimento. Novo Peugeot 2008. Ele é demais, né? É fácil de lidar, super prático. Me ajudou a começar a investir dessa vez na minha mão. O que você acha que eu tô falando? Do app do Bradesco. No app Bradesco, você faz empréstimo em 3 cliques. Consórcio e investimentos. Tem até conta internacional. Facilita com o Bradesco. Ah, você também vale ouro. Boleirada, papo reto. O Brasil é uma grande arquibancada. O golaço do estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundo vira hora de resenha. E a comemoração vira tiração dos vizinhos. Tira isso aí! Foi mal, mané.
não dá pra segurar. Chega na castação aí, entra na torcida aí. Sportingbet, faz um Sportingbet aí. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Eu vou falar de futebol. Já tem gente que ama uma receita nova. Mas o que todo mundo ama mesmo é um Wi-Fi que pega na casa toda mesmo. Toda larga de 500 mega, mais 2 Wi-Fi Mesh por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Quer marcar um golaço para o gigante? E claro que só precisa uma app do Premiere. É fácil. É só abrir o app do Premiere, selecionar perfil e escolher o Vasco. Assim você deixa parte do valor da sua assinatura pro Cruz Maltino. Depois é só correr pro abraço. Bem fácil. Festa com o torcedor Cruz Maltino. Com o Premiere, dá jogo. Estamos de volta, você ligado, você torcedor do Premier, 0-0, intervalo de jogo aqui no Maracanã, vão empatando no Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco. Olha como está bonito o Maraca. Outros dois jogos começaram às 6h30 e também seguem empatados por 0-0 em seus intervalos. Bahia e Galo se enfrentam em Salvador, Cruzeiro e São Paulo se pegam em Belo Horizonte. Mas tivemos 3 partidas encerradas que começaram às 4 da tarde e aí sim, a rede balançou e muito. Quem traz pra gente as emoções dessa tarde da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro com os gols é você, Bruno Fonseca. Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, boa noite a todos. Muito obrigado. Começando em Caxias do Sul, Juventude Fluminense. John Arias fez 1-0 para o Flu. Estava passando o Juventude na classificação, só que aí a equipe japonesa iniciou a reação com o gol do Ronaldo. E 20 segundos depois, Paulo, da saída de bola, o Juventude virou com o gol do Marcelinho. Final 2-1 para o Juventude em casa, bobeado no Fluminense aí com o Martinelli tentando afastar. E o Marcelinho fazia o segundo gol. No Allianz Parque, goleado do Palmeiras, e aos 48 segundos, um golaço no Flávio Lopes, o gol mais rápido dessa edição do Brasileirão. 1-0 Palmeiras contra o Criciúma. Palmeiras seguiu avassalador, Felipe Anderson fez o segundo. Aos 17 minutos já estava 3-0 Palmeiras. O Tobias Figueiredo fez contra depois do cruzamento do Marcos Rocha. Já no segundo tempo, Estevão conseguiu fazer o 4º para o Verdão. E de falta, Rafael Veiga fechou o placar. Palmeiras 5, Criciúma 0 em São Paulo. Mais uma vez, o gol do Rafael Veiga passando pela barreira, 5-0. Bragantino e Grêmio em Bragança. Monsalve fez esse lindo gol para o Grêmio, 1-0. Olha a categoria. Reação do Bragantino, pênalti do Rodrigo Caio em cima do John. E quem foi para a cobrança foi o Eduardo Sacha. Bom, o Grêmio chegou a fazer 2-1 depois desse cruzamento. Gemerson de cabeça, se antecipando a marcação. Só que o Bragantino reagiu de novo. Dessa vez chegando ao gol de empate, bobeado do Reinaldo, veja só. Ele vai tentar afastar, se atrapalha todo. O Bragantino consegue a recuperação e vai fazer o segundo gol com o Vinicinho empatando o jogo já dentro da área final. 2-2, jogos encerrados. Paulo. Muito obrigado, Bruno. Então, gols por enquanto faltando nesses jogos que começaram às 6h30. Nós vamos ao intervalo, já voltaremos. Tem os melhores momentos do primeiro tempo e análise do nosso time de comentaristas. Com o Premier, dá jogo, até já!
Brasileirão. Ninguém fala em outra coisa. Brasileirão agora é Brasileirão cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Garantia de 3 meses é qualidade. Garantia de 1 ano é qualidade Autoglass. Garantia de fábrica é qualidade. Garantia de fábrica, mas garantia de produtos testados em laboratório próprio é qualidade Autoglass. Ser bem avaliado no Reclame Aqui, isso sim é qualidade. Ter reputação máxima e o maior número de avaliações positivas no Reclame Aqui é qualidade Autoglass. Não precisa ficar comparando. O Reclame Aqui fez isso por você. Autoglass é qualidade com o que a mais. Aqui, tudo é qualidade. Batata crocante, sequinha e deliciosa, é bem Brasil. E sabe o que mais é bem Brasil? Almoçar só o petisco. A coleção de amostra grátis é bem Brasil. Atender o chamado da Airfryer é bem Brasil. Criar um incidente culinário com a Itália, bem Brasil. Ter qualidade da fazenda até você, ser a preferida dos brasileiros e ter uma linha completinha de produtos, isso é bem Brasil. Vai de bem Brasil que vai bem. Sua nova experiência em apostas online está aqui. Com o novo combo Criador de Apostas, você pode combinar até 20 apostas no mesmo cupom. E até 12 mercados por partida. Isso tudo ao vivo, com cash out instantâneo. Novidade, jogue na nova era. Deixa acontecer naturalmente. Eu só quero ver você voar. Deixa que o destino encontre a gente. Nossa viagem vai realizar. Cartão de crédito Dom Smiles. Faz a sua viagem acontecer naturalmente. Estamos de volta, torcedores do Premier 0x0, Flamengo e Vasco no Maracanã. Nós vamos apresentar os melhores momentos do primeiro tempo. Nosso time já está a postos. Análise do grafite do Eric Faria. O Vasco conseguiu suportar a pressão do Flamengo, finalizou bem mais, mas ele, Vasco, pouco conseguiu atuar. Os melhores momentos vou mostrar. Eric Grafa. O Paulo já deu um pouquinho a chave do que foi o primeiro tempo. O Flamengo teve um domínio do jogo, finalizou bem mais, ocupou mais o campo de ataque. A questão é que no Vasco, na minha opinião, é o Payet. O Payet, ele está muito fora do jogo. E aí fica uma área muito grande ali no meio campo para o Esforça e para o Hugo Moura percorrerem, para marcar. Né? E o Flamengo foi empurrando o Vasco para trás, empurrando. E essa acho que foi a melhor chance do primeiro tempo. Faltou o Flamengo ser mais incisivo nas finalizações. É verdade, o Flamengo teve um volume grande de jogo, principalmente no setor ofensivo, conseguiu criar, conseguiu ter transição. Teve essa saída errada aí, a Arrascaeta não conseguiu finalizar, enquanto que o Léo Jardim fechou o ângulo. Na sequência o Ortiz também não conseguiu finalização. E o Vasco conseguiu sair em 2 saídas pelo lado direito ali com o Paulo, né? O PH, né? Conseguiu quebrar essa linha até na entrevista na saída do campo, ele fala sobre esses espaços que tem na zaga do Flamengo, e o Vasco vai tentar aproveitar, mas passa muito pelo que o Eric falou. O Payet entrar mais no jogo para ter essa movimentação de mais intensidade no setor ofensivo. Repare, o Flamengo ficou mais com a bola, 60% contra 40% exatamente de posse de bola do Vasco, finalizou 3 vezes mais, foram 9 finalizações do Flamengo e 3 do Vasco, 2 no alvo contra uma do Vasco, chute de longe do Hugo Moura,
9 escanteios foram batidos no primeiro tempo, chama atenção. 88% de aproveitamento dos passes do Flamengo, aproveitamento muito baixo do Vasco, 76%. Tem um pouco a ver com a pressão do Flamengo na saída de bola, tem muita bola longa do Vasco que acabou o Flamengo conseguindo retomar a posse muito fácil. Né? Os desarmes do Vasco. O Vasco conseguiu desarmar mais, mas não consegue sair rápido no contra-ataque quando desarma. Não consegue dar velocidade ao jogo. Boas atuações dos estreantes do Flamengo, Alexandre e o Plata fizeram um bom primeiro tempo, Paulo, nesse primeiro tempo. Um dos estreantes na tela do Premier, o Alexandre, depois de 13 temporadas na Europa, de volta chamando atenção, até que nós pudemos observar no mapa de movimentação como o Flamengo teve manchas mais fortes pela esquerda, significa que jogou mais pelo lado esquerdo, justamente lado do Alexandre e muitas vezes do Plata. Digo muitas vezes porque o Plata pouco parou do lado esquerdo, foi um cara de muita movimentação, chamou atenção. Os estreantes do Flamengo na tela do Premier, um pouco do que fizeram no primeiro tempo o Alexandre e o Plata. O Vasco já está no gramado para o início da segunda etapa, o Flamengo volta neste instante e você volta com a gente. Que beleza de imagem. O Flamengo sem alterações, o que significa que o Gerson se recuperou daquela pancada ali no primeiro tempo. O Vasco também não mexeu. Única alteração do Flamengo durante a primeira etapa, a saída do Luiz Araújo machucado para a entrada do Arrascaeta, e o Vasco é exatamente o mesmo time que começou o jogo. O Vasco tenta botar para jogar suas figuras mais importantes, digamos assim, mais criativas, mais letais. Payet, Verratti, participaram pouco do primeiro tempo. Vamos lá, quase tudo pronto para o reinício do jogo no Maracanã. Clássico dos milhões. Você ligado no Premier, acompanha com a gente. Está valendo! Vamos juntos, a bola já está rolando no Maraca. São as emoções do segundo tempo. 26ª rodada. Brasileirão joga mais. Na tela dos canais Premier e Sport TV. Passe errado do Léo Ortiz. Trabalha fazendo a volta Hugo Moura. Toque na frente, Payet ajeitando no Verratti. Tentativa de bola devolvida, estava no meio do caminho, Eric Pulgar. Ela sobrou espirrada no Piton, o único jogador advertido com cartão amarelo no primeiro tempo. Aí a orientação de passe do Rossi, Fabrício Bruno. Lindo espetáculo nas arquibancadas do Maracanã. Plata ajeitou para ele mesmo, correu atrás. Aparecendo à vontade o Plata, e olha que não jogava havia algum tempo. Aí bom, a bola passasse exatamente pro Plata. O último jogo dele no dia 24 de maio. Varela, cruzamento. Maicon estava por ali. Plata ajeitou, bateu, ela ficou no Maicon. O pessoal do Flamengo está pedindo pênalti. O Vasco vai tentar se ajeitar para o contra-ataque. Ganhou o Alexandre, ganhou do Jean Davi. Varela, lá vem o Flamengo. O Uruguai preferiu trabalhar o lance. Alexandre, na meia agora. Este é Léo Ortiz. Gonçalo Plata. Ele cara a cara para enfrentar a marcação de dois, a marcação dupla. Alexandre recebe uma Arrascaeta, deu uma puxadinha para dentro para ganhar espaço. Cruzamento foi feito. A defesa do Vasco conseguiu tirar com o David. Pega a sobra Gerson, teve o corpo a corpo. O Gerson fica no chão. O árbitro fez o gesto e agora ele vai pedir, muito provavelmente, para esperar um pouquinho para dar uma analisada naquele lance dentro da área. Ó, nós vamos rever o jogador do Vasco estava ali no na perna do Maicon, se é que toca no braço depois. Ó, perna, braço, tocou na perna primeiro, o Flamengo já trabalha. É jogo que segue, é clássico que segue no Maracanã. Léo Pereira. Flamengo jogando em casa no ano de 2024, 22 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. Tá no chão do Henrique, nada de falta. Ganha dele o Hugo Moura. Jean Davi voltou na fogueira. Se vira bem o Paulo Henrique. Jean Davi. Pertinho da linha lateral. Lançamento longo demais.
estava no chão despencando o Verratti. Aí Fabrício Bruno. Torcedor volta a aumentar o volume nas arquibancadas do Maracanã. Você acompanhando com a gente. Estamos juntos e ligados. Eric Pulgar tem espaço. Preferiu tentar acionar pela esquerda o Alexandre. Não deixa a bola passar o PH. Hugo Moura. Mesmo no contrapé, se ajeitou. Fez ali o corte o Léo Ortiz. Ela ficou com o Alexandro. Gerson na cavadinha. Passa o Alexandro. Vem na velocidade. Cruzamento lado do lado. Estava sozinho por ali para afastar de cabeça o Piton. Estevarela. Bola oferecida. Gonçalo Plata. Tocou para a entrada na área. Estava por ali o Paulo Henrique. Desarma. Tenta acelerar. Com ele o Varela. Esperto. Léo Ortiz. Toque muito forte do Arrascaeta. Os dois se olharam. Ela ficou dominada pelo Léo Jardim. O torcedor pede pro Flamengo para cima. Serviu ali Gerson. Um dos principais pontos positivos do ano de 2024 do Flamengo. O pessoal do Vasco vai pro aquecimento. O pessoal do banco de reservas. Lembrando que tem Felipe Coutinho no banco. O técnico Rafael Paiva. Está apontando o Klaus. E na verdade ele não aponta assim com decisão. Ele parecia ter. Está apontando ali para o Bandeira. Mas me parece que está marcando uma falta para o Flamengo. O expulso puxou o Bruno Henrique. É o Bruno que está se contorcendo no chão. Indicação meio esquisita do Rafael Klaus, mas no final das contas parece ter indicado a falta para o Flamengo, tanto que o Arrascaeta tem a bola nas mãos. Como visitante, o Vasco no campeonato tem 10 pontos conquistados. Olha o pessoal do Vasco aí no aquecimento. São 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. O detalhe é que o Vasco melhorou demais. O Vasco veio de vitória contra o Vitória, foi o último jogo que fez fora de casa. E essas 3 vitórias alcançadas em campos adversários no campeonato vieram nos 6 últimos jogos que o Vasco fez fora dos seus domínios, fora de São Januário. São 2 na formação de barreira do Léo Jardim. Arrascaeta, autorizado, levantamento para a área, tira dali Maicon. Completou na cabeçada sutil Paier. David botou na frente, Jean Davi. O Flamengo corre para se defender. Primeiro, Jean Davi ficou com a bola, preferiu o toque no Paier. Ela volta para a defesa, o Piton chama o esforça. Vasco valoriza a bola dominada. David manda lançamento longo, se posiciona para fazer o domínio o Paulo Henrique. Ele contra Gonçalo Plata, escorre muito. Valeu o esforço do PH. Cruzamento para dentro da área. Afasta, tira dali Léo Pereira. Vai chegar no embalo Gonçalo Plata. Hugo Moura, 1, 2 vezes para manter a bola em jogo. Não saiu. Acabou passando no vazio Léo Pereira. Tocou Pulgar, Varela. Aí o Gerson. Ele contra a força. A bola ficou em jogo. Verratti saía com ela. Foi derrubado pelo Gerson. Marcada falta pro Vasco. Você viu o Coutinho rapidamente, deve ter pensado, eu daí? Podia. Mas por enquanto, no aquecimento, Felipe Coutinho, mais um bom batedor de faltas que tem à disposição. O gigante Cruz Maltino. Se posiciona Paier. Daí tem mais cara de lançamento para a área do que chute direto. Tem agora um aviso no telão do Maracanã para o pessoal que dá sinalizador, laser. A gente pode ouvir um barulho de bombas ou algo parecido aqui nas arquibancadas. O posicionamento de um jogador ensaiado do Vasco, né? Ali o Paier foi autorizado, deixou de lado. Piton, esse sim, mandou para a área. Verratti escorou pela linha de fundo. É uma movimentação ensaiada. O Verratti se lamenta. Ficou um pouco alta para ele a bola. E aí a especialidade da casa, né? Piton pro Verratti.
O Vasco se armou para potencializar, tem de muito bom no ataque, que é o cruzamento do Piton para a conclusão do Guerreiro. Hugo Moura contra Léo Ortiz, deu sobra, Eric Pulgar, já livra espaço para botar o Flamengo dentro do campo de ataque. Este é Bruno Henrique. Tem bons números neste duelo, Bruno. Gonçalo Plata entre as linhas de marcação. Aí a movimentação do Gerson. Abertura feita. Varela. Gerson se apresenta, recebe a bola devolvida. Vasco se posiciona na entrada da área. Alexandro tentou de fora. Voou Léo Jardim, a bola passou. O Tite observou. Tem tiro de meta ao Vasco com o Premier. Dá jogo. Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais. Tudo pelo app. Só para trazer uma curiosidade, já que o Alexandre foi quem arriscou, ele tem bons números em estreias. 5 jogos em estreias, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vestindo novas camisas em sua carreira, o Alexandre, o novo lateral esquerdo do Mengão. Léo Pereira, Gonçalo Plata, ali pertinho do Rafael Paiva. Lá pra cá. Isso porque não jogava desde 24 de maio. Não parece sentir falta de ritmo no jogo do Plata. Alexandre deu uma puxada para dentro. Voltou o Léo Pereira. O Vasco tem a chance de se adiantar. O Flamengo começa tudo de novo. Eric Pulgar. Gerson se apresenta para a tabela, para devolver no chileno. Vasco monta uma linha de 5. Ali mais perto da sua área. O Flamengo troca passes, se movimenta. Arrascaeta. Aqui por dentro, Jefferson. Fugiu do raio de marcação do Hugo Moura. Jogada aberta, Plata na frente, o Bruno Henrique. Tentativa de bola devolvida. Paulo Henrique acompanha. Aí o Vasco com Jean Davi. Vai com o tiro da região perigosa. Subiu e não achou o Paier. O Flamengo vai ter a chance de continuar no ataque com a Arrascaeta. Vem que vem o Maicon. Ligado, esperto para cortar por baixo. David acelerou. Deixou pelo caminho Pulgar. Aparece para fazer a cobertura Fabrício Bruno. Teve um tranco do David. A falta está marcada. Tanto que você viu o Fabrício correndo atrás da bola que estava lá fora do campo. Já tinha uma bola dentro de campo e o Flamengo já bateu a falta. É apetite que não acaba mais dos dois lados num jogo desse tamanho. Paulo, é só o segundo jogo, né, do Flamengo depois da grave lesão do Pedro, né? Mas dá para perceber que o centroavante, por tudo, pelos números, pela presença, então faz muita falta, né? Embora o Bruno Henrique se movimente bastante, o Plata se movimente, todo mundo se movimente ali na frente, mas falta aquela referência, aquele ponto que o jogador, quando vai no fundo, tem para alguém cruzar, a tabela na entrada da área, né? O grande artilheiro do Brasil, Pedro. Gerson, bola rolada por baixo. Chega Alexandro. Cruzamento de curva, Léo Jardim. Tirou ali da cabeça do Maicon, certamente teve aquele eu. O goleiro ficou com ela. E sobre a substituição do Pedro no elenco do Flamengo, o Antony Marcial chegou a ser oferecido à comissão técnica, à diretoria do Flamengo, que não seguiu adiante com essa negociação porque entende que o Gabigol é o substituto e entrará em forma para cumprir essa etapa, essa função até o fim da temporada. Tem bolinha na tela, tem Flamengo no ataque, Gonçalo Plata evitou a saída. O que corre Plata não é pouca coisa. Jean Davi. E aí tá parado o jogo lá atrás, a posse de bola do Vasco. Tem gol na rodada, tem gol na rodada. Gol do Bahia. Everaldo, 1 para o Bahia, 0 para o Atlético. E o Plata aqui tá daquele jeito. Léo Jardim está fazendo a composição. É bonito o espetáculo nas arquibancadas. O Flamengo já disputou 9 clássicos estaduais no ano, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vasco disputou 7 clássicos estaduais, somando todas as competições em 2024.
2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Jean Davi encontra por baixo o Paier. Vem de trás o Hugo Moura. É o Vasco agora sim, com bastante gente na entrada da área do Flamengo. Ela sobra do Piton. Aí Lucas Piton, armando por dentro. Esforça, o argentino, faz a ligação com Jean Davi, o chileno. Toque para o Paulo Henrique. Ela ficou com o Paier. Devolução do Paulo Henrique, cortou para dentro, acelerou, bateu de pé esquerdo. Léo Pereira no meio do caminho. Aí o Paier. Paulo Henrique usa bem o corpo. Cruzamento de curva perigoso. Vasco vai tentar pelo alto, aproveitando o Verrete no meio da área. Disputa do Esforza. Agora com ele o Arrascaeta, depois Varela contra Piton. Não adianta muito pulgar. O Flamengo prepara alterações com o Regi. Wesley com a camisa 43, lateral direito, e o Carlinhos com a camisa 22, centroavante. Está falando que o Gabigol é a opção para o fim da temporada para ficar na posição do Pedro, mas o Carlinhos, obviamente, é um centroavante ofício que também é bastante experiente, já tem 2 gols pelo Flamengo nessa temporada e vai ser utilizado como titular. As torcidas falam. E agora ele não dá. É você no clima do Maracanã. Carlinhos, então. Wesley e Carlinhos. Carlinhos para o ataque, Wesley para a lateral. A falta é para o Vasco. Vai dar uma ajeitada no passo do Paier. Com quase 15 minutos do segundo tempo. Paier, de pé direito, levantamento, Maicon, antes dele o Rossi. Saída corajosa do goleiro do Flamengo, não sei se estava em boa posição o Maicon. Foi pra finta Gerson. Lançamento da Arrascaeta, Bruno Henrique corria pelo meio, acompanhado pelo Paier. E o Paier apontou bola. Ryan vem no Vasco. Tem o jovem Ryan, que recentemente recebeu a primeira convocação para a seleção sub-20, é joia das categorias de base do Vasco. Paier estourou errado, a bola foi bolada na fogueira pelo Maicon. Se acerta o Flamengo para a resposta, Paier de novo. Ela ainda fica oferecida ao Varela. Mais aberto lá pela direita, o Eric Pulgar. Este é Fabrício Bruno. Já Ryan no Vasco, 2 alterações no Flamengo, 1 alteração no Vasco. Léo Pereira encontra bem aberto do lado esquerdo Alexandro. O cruzamento e a defesa do Léo Jardim, 2 tempos, sem problema. Prepara a reposição do goleiro Léo Jardim. Você ligado com a gente no Premier. Lançamento, Verrete. Ajeita de cabeça. Vem para a bola de Dimitri Paier. O Verrete segue mais adiantado. O Verrete como opção. Passa do lado direito para receber o Hugo Moura. Teve desvio no meio do caminho do Léo Pereira. Corre o Gerson. Para evitar a saída. Responsabilidade, fugiu do David. O torcedor gostou. Pulgar, encontra a Arrascaeta com espaço, com liberdade, chega para a marcação do Moura, vem o lançamento, o toque de cabeça do Gonçalo Plata, bateu de primeira, Bruno Henrique, no pé da trave, ela vai embora! Que contra-ataque armado pelo Flamengo! Ó, a Arrascaeta recebeu, mesmo marcado pelo Hugo Moura, ele conseguiu acionar o Plata, esperto, só escola de cabeça, ergueu a cabeça ao Bruno Henrique para finalizar. Ela deu um beijo no pé da trave. A trave jogou pro Vasco. A bola se perdeu, foi embora pela linha de fundo. Foi perigoso demais nessa o Flamengo, Grafa. E grande chance, né? Chegou em 4 toques na cara do gol. Arrascaeta, Gonçalo Plata, né? Bruno Henrique. Bruno Henrique caiu no pé, chamado pé ruim, entre aspas, né? Pé esquerdo dele, não conseguiu tirar. Tirou bastante do Léo Jardim. E a bola saiu pela linha de fundo. Uma grande transição do Flamengo aí que consegue surpreender o Vasco. O Vasco saindo mais pro jogo. Paulo Henrique perdeu o kick da bola ali, né, Paulo? E acabou dando essa chance pro Flamengo. Então os jogadores do Flamengo já no gramado e o Ryan
também os nossos repórteres informam. Pois é, foi a última participação do Bruno Henrique na partida. Essa bola na trave, entrou o Carlinhos com a 22 no lugar dele com a 27 e saiu o lateral direito Varela com a número 2 para a entrada do 43, Wesley também na mesma posição. No Vasco foi embora o Jean Davi com a 21 para a entrada do Ryan com a 77. Os técnicos mexem, os nossos repórteres informam, o jogo fica mais intenso. Na tela do Premier, a confirmação das alterações. Deu uma dançada ali o David, acabou ficando sem a bola, o Flamengo se arma para a resposta, pediu a Rascaeta, o Moura com ele, Gerson, chega por trás o Payet, lá vem o Flamengo, Vasco se segura, Eric Pulgar, antecipação do Piton, esperto, pode pintar agora o contra-ataque com o Esmaltino, no chão, né, Ortiz? Pulgar, vamos juntos! Campeonato Brasileiro, 26ª rodada com grande clássico. Gonçalo Plata, Carlinhos com liberdade, pegou mal na bola, deu de graça pro Léo Jardim. Foi mal no movimento Carlinhos, e olha, o espaço apareceu. Tem bolinha na tela. O Bahia aumenta. Everton Ribeiro, 2 para o Bahia, 0 para o Atlético Mineiro. O jogo segue muito parecido com o primeiro tempo, né? O Flamengo tem mais a bola, tentando empurrar o Vasco um pouquinho, chutou grande, chutou tudo, o Flamengo chutou a bola. E aí o Rafael agora pôs o Ryan, um jogador com mais força física, para puxar aqui pelo lado direito, né? E também acompanhar um pouco as subidas do Alexandre, que está tendo liberdade. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer do segundo tempo. Mas até aqui um jogo muito parecido com o primeiro tempo. Piton, solta. Aí o David, acionado por dentro, o Hugo Moura. Ryan, foi atrás dela, o Hugo Moura. Wesley tentou o bote, deu sobra. Ainda Ryan, dentro da área. Ela explode na defesa do Flamengo. Resposta com o Carlinhos, acabou de entrar. Vem trazendo para o lado, perseguido por jogadores do Vasco. Aí colocou na frente Paulo Henrique. Prevaleceu no lance. Mais bolinha na tela. Fora de casa, o São Paulo abre o placar contra o Cruzeiro. Gol do jovem William. 1 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro. Arrascaeta contra Léo. O lateral é do Vasco. Léo já apontou ali, lateral do Vasco. O Léo Ortiz está jogando muita bola. O Léo Ortiz e o Gerson pro lado do Flamengo. Do lado do Vasco, Paulo Henrique e o Hugo Moura também fazendo um grande jogo, bom jogo. Mas o Léo Ortiz está dominando o meio campo. Já contra o Bahia, atuação de gala do Léo Ortiz. Será que está adaptado à função? Ele mesmo chamava no começo de improvisação. Agora já descartou o rótulo. Tá tudo bem. De vez em quando ele diz, eu prefiro jogar na linha como zagueiro, mas tá bom demais. Arruma a vaga de titular do time como volante Léo Ortiz e vai dando conta do recado. Gonçalo Plata trouxe para o lado, Paulo Henrique com ele. Klaus acompanhava o lance de perto dessa vez. Seguiu muita falta. Lançamento do Hugo Moura. Passadas largas do Ryan. Chega junto, Léo Pereira. Tem 18 anos apenas o Ryan. Fez a sua estreia recentemente na seleção sub-20, completando todos os tipos de seleções de base. Sub-15, 17 e 20. É joia das categorias de base. É joia da colina. Tem o Gerson. Passou Gonçalo Plata. Só que o Gerson não foi exatamente onde queria a Plata. Que partida vai fazer o Paulo Henrique também. Que jogo vai fazer o Paulo Henrique. Aí Léo Ortiz. 22 no clássico. É o segundo tempo. Fabrício Bruno. Ela vem escorada. Movimentação de Arrascaeta. Aí o Alexandro. Gerson tem espaço, tem liberdade. Tenta caprichar no cruzamento. Tenta. Não consegue. Tentou. Jogou lá do outro lado. Com o Premier. Dá jogo. Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. A
Amanhã tem mais Campeonato Brasileiro, tem encerramento da rodada às 8 da noite, número de finalização, 13 do Flamengo, 7 do Vasco. 8 da noite fica o convite internacional de Cuiabá, ao vivo no Premier e também no Sport TV. Segundou com o Brasileirão, 26ª rodada, a partir das 8 da noite. Em Porto Alegre, no Beira-Rio, Inter e Cuiabá vão se enfrentar. Léo Pereira solta de lado, no Arrascaeta, se apresenta para receber o Gerson, fez a parede, Alexandre, cruzamento, o toque no travessão do Léo Ortiz! Elogiado, dono do meio de campo, apareceu no ataque, carimbou a trave do Vasco, a trave vai salvando o Vasco, quando não é o Léo Jardim é a trave, agora há pouco o Bruno Henrique, dessa vez Léo Ortiz acertando em cheio a cabeçada, tá balançando até agora a trave vascaína. O Flamengo triangulou muito fácil aqui pelo lado esquerdo, né? O Ryan entrou também com essa missão de acompanhar as subidas do Alexandre e não fez agora. Então, foram 3 jogadores em cima do PH, o Alexandre teve muita liberdade para fazer o cruzamento e o Léo Ortiz uma leitura perfeita, porque tem que fazer um bom volante moderno, né? Desarmar, armar e entrar na área para concluir. Gerson, por falar em desarme, chega desarmando, chega de ladrão o David. Esforça. Duas bolas na trave do Vasco. Vale lembrar que o Vasco mandou uma na trave do Flamengo no primeiro tempo, mas não valia o lance, tinha posição de impedimento. Não deu domínio para o Payet, ela se perde, lateral. São as emoções do clássico dos milhões, que não termina empatado no Campeonato Brasileiro por 0-0 há 12 anos. Assim que o Payet errou esse domínio, Rafael Paiva virou lá pro fundo. O Coutinho falou, em 10 minutos, vou contigo. Em 10 minutos? Temos 25 agora. Plata, balança o corpo, ele contra Paulo Henrique, duelo dos bons. Plata arrumou espaço para meter cruzamento. Wesley escorou, Gerson. A batida colocada no meio do caminho. Eram 2 jogadores vascaínos. Tocou na defesa, fica por Vasco. Tentar sair jogando com esforça. Viton. Aí Payet. Flamengo adianta a marcação. Aí vale aquela coisa, né? Do tanto que tem de condição para jogar. Rafael Paiva então falou em 10, mas o Felipe Coutinho já está se antecipando. O auxiliar, o Alexandre Torresan, inclusive foi na hora chamar ele, o Paiva virou para o Torresan assim, calma, calma. Ali o Felipe Coutinho colocando as caneleiras no lugar. Eu não sei se vai dar esses 10 minutos não, esse tempo não. Se prepara Felipe Coutinho para o 5º jogo depois de retornar ao Vasco. Léo Jardim, vai ele para a reposição. Temos 26 minutos, já Felipe Coutinho esfrega as mãos do torcedor vascaíno. Trabalhinho Regente, no sorriso, 22, espaço para trabalhar. Prega Gonçalo Plata. Vem Ryan para ajudar o Paulo Henrique na marcação, o Flamengo se safa. Saiu a virada lá pro lado direito, acelerou o Wesley, com o passe, Arrascaeta, rolou, Gerson, a batida, Arrascaeta! Gerson! É do Flamengo! Ficou garando, né? Um gol que é a marca, é a assinatura do Flamengo no clássico de hoje! Jogando com a cabeça, como gesticulou o Gerson, como mostrou o Gerson, de pé para pé, valorizando, esperando o melhor momento. O Flamengo troca passes, engana o sistema de marcação do Vasco. Recebeu o Gerson, a bola açucarada, na medida, rolada pelo Arrascaeta. Esperou a passagem do Gerson, deixou para finalização com classe e categoria. Senhoras e senhores, na tela do Premier, toda a categoria de Gerson. Tirou do alcance do Léo Jardim, botou pro fundo do gol e abriu a conta no clássico. Jogador grande para momento grande. Gerson Neres, 1 para o Mengão,
0 para o Vasco, Eric. A jogada começou com o Léo Ortiz, elogiado pelo Grafite, elogiado pela nossa transmissão, que descobriu o Wesley. Esse é um jogador que é muito criticado pela torcida, mas teve uma iniciativa bacana nesse lance. Descobriu o Arrascaeta, foi uma bela enfiada do Wesley com o Arrascaeta. E aí o craque dentro da área tem calma, tem tranquilidade para descobrir o Gerson. O Flamengo merecia esse gol, o Flamengo jogava melhor, já tinha finalizado 2 vezes na trave nesse segundo tempo. O Vasco voltou para o segundo tempo com um pouquinho mais de atitude, mas ainda assim muito encolhido, pouco criativo no ataque. O Paê está saindo agora, ele participou muito pouco do jogo. E um jogador do tamanho dele, do nome dele, com a camisa que ele veste, tem que participar mais do jogo, tem que ser mais efetivo no ataque. E, como eu disse, o Flamengo merecia esse 1-0. Serão 2 alterações no Vasco, né, pessoal? Exatamente. O gol acelerou. A terceira alteração sendo feita agora, saindo o 7 David para a entrada do colombiano Emerson Rodrigues. E foi embora o 10 para a entrada do Coutinho, voltando depois de mais de um mês fora. Voltando a Gerson, e uma finalização que Grafite assinaria ou não assina? Golaço, Paulo, pela triangulação, pela jogada, pela inteligência dos jogadores. Ortiz, Wesley, Arrascaeta. Arrascaeta, quando recebe a bola, ele tinha 2 jogadores passando por trás dele sozinho. Se eu não me engano, era o Plata e o Alexandre. Mas ele inteligentemente dominou, esperou o momento certo, deixou o Gerson, que deu uma atacada ali de sinuca, tirando do Jardim, marcando o gol do Flamengo, que era melhor no jogo, que merece a vitória até o momento. Paulo. Vamos ver como fica o jogo, como fica o clássico depois das alterações, depois do gol marcado pelo Gerson. Como o Premier, dá jogo! Nova linha Renegade, um universo inteiro de aventuras. Lá vem o Vasco com o Hugo Moura. Vasco buscando a reação. Já pedia no comando do ataque, mas por dentro o Emerson Rodrigues tomou uma pernada ao Paulo Henrique. A falta está marcada. Posse de bola do Vasco. O torcedor do Flamengo faz barulho e agita as arquibancadas do Maraca. Apreensão do outro lado. Só o Vasco espia o jogo. Espera a reação do time. O Flamengo tanto batalhou por esse gol. Raspou de cabeça Felipe Coutinho, vem o Berrete. Aí Coutinho, o pequeno mágico, de volta ao Vasco depois de 14 anos. Em busca do primeiro gol, depois dessa volta. Vasco trabalhando lá do lado esquerdo, Esforça. Hugo Moura se apresentou para receber. O Flamengo reposiciona o seu sistema de marcação. Vasco começando a jogada com o Léo. Esforça. É o Premier apresentando com exclusividade as emoções do Clássico dos Milhões. Aí o Piton. É cruzamento para dentro da área. Estava chegando por ali o Ryan. Wesley. Chegou chegando o Wesley. Participou do lance do gol. Tinha pouco tempo em campo, depois de substituir o Varela. Felipe Coutinho, jogador de muita categoria. Gerson, o Flamengo vai buscar o contra-ataque, a bola enfiada lá do lado direito. Chegou a tempo para evitar a saída do Arrascaeta. Carlinhos se desloca, cruzamento do outro lado, a procura é por Plata. Acabou o campo, tiro de meta. Dá para ver, Paulo, que o Arrascaeta ainda não está nas melhores condições. Depois do jogo contra o Bahia, ele mesmo falou sobre isso, que não estava 100%, mas que era preciso ele estar em campo pela importância do jogo. Provavelmente hoje ele teria bem menos minutos em campo do que o Tite queria, porque a lesão do Luiz Araújo acabou tendo que acelerar essa entrada do Arrascaeta em campo. A gente vê ele um pouquinho preso, sem estar nas melhores condições ainda. Léo Ortiz tem muito espaço. Ele vem chegando, se aproximando da entrada da área. Brecou, ainda Léo Ortiz insiste com ele o Esforça. Hugo Moura. Corre atrás do Emerson Rodrigues, é pulmão novo. Como corre o Gerson? Para chegar primeiro. Ainda não disputa com ele o Emerson. Tem pouco tempo de Vasco, chegou agora há pouco.
o Emerson Rodrigues e já balançou as redes. Tem um gol com a camisa do Vasco. Chegou com o chute. Flamengo apertado, bola recuada pro Rossi. Wesley por ali. Ele domina. Aí o Fabrício Bruno se apresenta pro Gar. Ele está de volta com o zagueiro do Flamengo. Vem rolada para dentro da área. Léo Pereira. Aí o Léo para meter lançamento. Leve desvio, a casquinha de cabeça do Carlinhos. Chegou no Arrascaeta. Só que o bandeirinha pegava a posição de impedimento do Carlinhos. Acho que foi do Carlinhos. E aí o Vasco já se prepara para sair jogando. Corre contra o relógio também. Contra um grande adversário. Contra o seu principal rival e contra o relógio. Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, Wesley. Ele contra dois, se vira bem. A marcação é do Piton para recuperação. Vascaína está ali no cantinho do campo. Valeu a luta do Piton. Em clássico é assim que se faz. É escanteio, Wesley pede desculpas. A campanha atual do Flamengo é 4 pontos melhor do que a do campeonato passado. A campanha do Vasco é muito melhor, é 8 pontos melhor que a da temporada passada a essa altura. Felipe Coutinho se prepara para fazer a cobrança do escanteio. Bateu, primeira trave, subiu o Fabrício Bruno. Já tentava sair o goleiro Rossi. Este é Emerson Rodrigues. Deu uma boa balançada no corpo, toque rasteiro. Acabou passando por todo mundo. Ela ficou oferecida ao Rossi. Tem mais 2 alterações aí no Flamengo. Gabigol com 99 e Everton Araújo com 52 estão preparados para entrar. O Everton pressionou contra o Bahia e o Gabigol. Até o Regi informava agora há pouco, né, que o Flamengo, em tese, desiste da possibilidade de contratar um outro centroavante, um Antony Marcial, por ainda contar com a inspiração de um dos grandes da sua história, o Gabigol. E esta será a terceira parada do Tite. Vai mexer pela última vez. Até porque já tirou 3. Vai para 5 substituições do Tite. Tite que não perde para o Vasco há bastante tempo. Ele só perdeu uma vez como técnico, enfrentando o Vasco, somando todas as passagens, né? Todos os times que defendeu. Contra o Vasco, 8 vitórias, 7 empates, só uma derrota. A única derrota para o Vasco foi dirigindo o Inter em 2008. Acelera o passo, Emerson Rodrigues, ganhou do Wesley, pé direito, bola cruzada, Rossi no meio do caminho. Acelera bem o Emerson Rodrigues. O torcedor vascaíno recuperar a esperança. Tem jogo ainda, tem jogo ainda. Paulo, nem vou me surpreender se o Arrascaeta sair. Ele que entrou ainda no primeiro tempo. Nessa posição normalmente o Gabriel tem jogado, né? E agora nesse último pique ele já fez uma carinha de que estava sentindo alguma coisa e tal. Estava impedido o Plata. Quando o Gerson adianta, talvez até desse para o Gerson chegar na bola, mas o Plata estava por ali, trabalhou. E ele, Plata, estava impedido quando o Gerson deu uma esticadinha de bico. Esforçar. Aí Maicon se reorganiza o Vasco. 1-0 para o Flamengo, gol de Gerson. Somando todas as competições, o Flamengo não perdeu nenhum dos últimos 6 jogos para o Vasco. Felipe Coutinho. Ele buscava o Verrete, me parece. Wesley chegou primeiro. Essa vez de brincadeira. Manda o balão. No domínio, Léo. Aí Felipe Coutinho. Força se apresentou. E tome lançamento. Piton contra Wesley. O campo vai acabando. Wesley apenas usa o corpo, faz a proteção e descola um tiro de meta para o Mengão. Vem aí, portanto, Gabigol, vem aí, Everton Araújo. E o Eric acertou, quem sai é o Arrascaeta mesmo. Já tinha entrado no decorrer da partida no lugar do Luiz Araújo, que saiu machucado. E agora dá o lugar dele ao Gabigol com a camisa 99. O Gabigol fez apenas 4 gols nessa temporada, mais um deles contra o Vasco no primeiro turno, na goleada por 6-1. E a outra substituição é a saída do Eric Pulgar com a camisa número 5 para a entrada do Everton Araújo, 52, volante,
foi muito elogiado pela atuação contra o Bahia pela Copa do Brasil no meio da semana. Talvez essa minutagem do Arrascaeta fosse a programada para ele jogar, só que a gente talvez não contasse com a lesão do Luiz Araújo e precisasse do Arrascaeta ainda no primeiro tempo. Pulguita, Rodrigues e Matheus Carvalho daqui a pouquinho. O Pulguita lateral, Matheus Carvalho volante, meia. Mais duas alterações no Gigante da Colina. Gonçalo Plata, corre atrás dele o Ryan. Plata chama o Wesley. Outra vez o Gonçalo Plata. Adiantou. O Gabigol, quando partiu atrás da bola, parece ter sentido dor. Bom, tá tudo bem, mas ele parecia ter mancado quando fez ali o movimento para partir atrás da bola. Olha lá, leva a mão a perna. Era o primeiro pique do Gabigol. Olha lá, ó. Ele teve, não faz muito tempo, exatamente o problema desse músculo, né? Na parte posterior da coxa. Visivelmente ele deu uma segurada na possibilidade de sair correndo atrás da bola para disputar o lance. Então teremos as alterações agora no Vasco, André Pessoa. Exatamente, já subiu a placa, saindo o 25, Hugo Moura para a entrada do 85, Cocão, Matheus Carvalho, e saindo o 96, Paulo Henrique para a entrada do número 2, o Pulguita Rodrigues. Correu muito o Paulo Henrique, muito desgastado. Os dois, né? Os dois. O Hugo também batalhou muito no meio campo, o Paulo Henrique pegou problemaço pela frente, que foi a estreia do Alexandre e do Clark, né? Os dois muito bem na partida, e não teve muita ajuda no primeiro tempo do Jean Davi, no Ryan também no segundo tempo. Fez uma boa partida o Paulo Henrique, mas cansou. Wesley para receber do Gerson. O Flamengo tem espaço, brecou o Wesley. Ele volta exatamente no Gerson, fica na entrada da área o Gabigol. Um pouco mais atrás, Léo Ortiz, abertura feita. Apareceu deslocado Wesley, toque na brecha. Carlinhos ensaiou, deu uma letra para devolver. A defesa do Vasco anda para fora, a lateral. Você viu que fez o Gerson agora, o Carlinhos tentou uma letra, aí já teve aquele alarido da torcida. E aí o Gerson já rapidamente levantou e pediu aplausos para o Carlinhos. O Gerson mudou muito desde que ele virou capitão do Flamengo, porque tem conseguido estabelecer essa liderança muito fortemente. Wesley no chão, falta nele, cometida pelo Felipe Coutinho. Com 40 minutos do segundo tempo, com o Premier da jogo. Sporting Bet, seu futebol muito mais divertido. Faz um Sporting Bet aí. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está perto do Vasco desde 2015. São 11 clássicos na Série A de lá para cá. Com 7 vitórias do Flamengo e 4 empates. Cobrança de falta. Levantamento para a área, tira dali Piton. Correu o Gerson para ajeitar no Wesley. Vasco vai saindo de trás. Wesley põe a bola no meio de 2. Fabrício Bruno recebeu de passagem. Abertura feita com o Léo Pereira. Olha o Léo Pereira, que jogada sensacional de atacante do zagueiro do Flamengo. Ele insistiu mesmo ali no chão, tentou recuperação vascaína. Ryan, adianta, tem opção com o Berrete. A defesa do Flamengo está exposta, está mal arrumada. Emerson Rodrigues, ele contra o Gerson. Acertou o passe, cruzamento para fazer o domínio. Puma Rodrigues, o toque do Coutinho! Escolheu a hora certa para cravar seu nome depois de retornar ao Vasco do coração. Fazia falta naquele meio. Felipe Coutinho marcando no clássico. O Vasco empata o jogo. 14 anos depois. Muita saudade, muita história. Ele veste a camisa do Vasco. Ele pesa ainda mais a camisa do Vasco. Mergulha para deixar tudo igual. Foi contratado
preparado para isso, para fazer a diferença. E ele faz, senhoras e senhores, ele é Felipe Coutinho. Felipe Coutinho deles está empatado o clássico na reta final. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco Grafa. É isso aí, o jogador que tem estrela, né? Entrou no jogo, não havia aparecido no jogo ainda pelo lado do Vasco. Teve algumas ações, mas tem estrela, apareceu na hora certa. Boa jogada, né, do Emerson, né, que entrou na correria aqui pelo lado direito. Depois o Flamengo ali chegou a brincar um pouco, mas não teve muita seriedade no lance. E aí o Mita Rodrigues encontrou o Coutinho, que marca o gol de empate e coloca o Vasco novamente no jogo. O Léo estava curtindo uma aqui de lateral esquerdo, tentando ajudar o time pela lateral esquerda, e foi exatamente pelo setor que o Ryan puxou um contra-ataque, descobriu o Emerson Rodrigues do outro lado, o Pumita entrou em diagonal, que era esse espaço que o PH disse que o Vasco teria, né? Que o Vasco trabalhou para ter esse espaço nas costas, entre os laterais e os zagueiros do Flamengo. O Vasco aproveitou a bola que teve no contra-ataque para empatar. Quem tem estrela, tem estrela. O time entrou de peixinho, fez o gol do Vasco. Um gol especial, num jogo especial. E tem Flamengo no ataque. Não terminou o clássico, longe disso. Alexandro despeja cruzamento na área, Léo Pereira. Deu sobra ainda, Gerson. E tome bola cruzada na segunda trave, Carlinhos pra fora. Cabeçada pela linha de fundo, passa por cima. E aparecia por trás dele o Léo Ortiz. Agora quem dá o recado e faz pulsar o Maracanã é a barreira vascaína. Quase 45 minutos. Tem lançamento pro campo de ataque. Wesley desvia. Ela devagarinho se perdeu a lateral. 1-1 no clássico. Clássico que tem a assinatura de Felipe Coutinho. Clássico que tem a assinatura de Gerson, dois grandes. Léo. Faz 4. Nossos repórteres informando. Vamos até 49, a promessa do árbitro. Piton. E aí, quem se arrisca? Quem chega? O Vasco vai tentar. Emerson Rodrigues, cruzamento forte, Léo Pereira. Não pega em cheio na bola, mas consegue o corte, ele fica bravo, se irrita. O Vasco vai bater escanteio, o torcedor canta que é o time da virada. São as reviravoltas de mais um clássico. História de 101 anos, Flamengo e Vasco. Felipe Coutinho prepara a cobrança, levantamento para dentro da pequena área. A sobra, chute de primeira do Puma. O Paulo vale a gente elogiar o Puma, né? A jogada que ele foi buscar, a bola estava quase saindo no passe do Emerson Rodrigues, ele teve a paciência de dominar e encontrar um passe perfeito para o Coutinho cabecear, né? Entrou também agora há pouco, os dois jogadores que entraram, o gol saiu aliás, de todos os jogadores que entraram no segundo tempo. Ryan, Emerson Rodrigues, Puma, Coutinho. O banco empatou o jogo pro Vasco. Mais de 59 mil pagantes, mais de 63 mil presentes no Maracanã neste domingo. 63.830 presentes. Nada como contar com a precisão de Marcelo Puma. Superou o público do primeiro turno, né? Foi 62.220. Baita público, grande espetáculo. 1-1 no placar. É o clássico dos milhões, que mexe com o coração de milhões. No nosso aquecimento a gente falava dessa virtude do Vasco, que é a resiliência, né? O Vasco não fez uma partida boa hoje, foi dominado pelo Flamengo na maior parte do tempo, praticamente todo o jogo, mas é um time que não desiste, é um time que não esmorece, mesmo nos piores momentos, consegue se sustentar, passando sufoco, e quando tem a bola que precisa, aproveitou. No jogo de hoje, em outras partidas foi assim também. Isso é uma característica desse Vasco do Rafael Paiva. Alexandro, não acabou, tem bola ainda para rolar por mais alguns minutos. Léo Pereira inverte o lado.
Chamou o parceiro de zaga, Fabrício Bruno. O Flamengo se põe de novo dentro do campo de ataque. Plata deu de presente pro Felipe Coutinho. Olha o contra-ataque vascaíno, Verratti. São 2 contra 2. Passou o Emerson Rodrigues. Verratti ainda insistiu, caiu cansado. O Vasco não aproveita, o Flamengo retoma. Ali que não se aguenta, se levantando o Verratti. Vem Léo Ortiz, o torcedor do Flamengo volta a se manifestar, acredita. Este é Everton Araújo, 21 anos, titular pela primeira vez contra o Bahia no meio da semana, impressionou. Wesley, armando com o Gerson. Emerson Rodrigues de olho nele. Passeia com a bola o Gerson, tentando chamar a responsabilidade. O clássico não acabou. Se segure aí. O Flamengo ataca pela esquerda com o Alexandro. Léo Ortiz, Gerson se apresentou, cruzamento, tá por ali o Fabrício Bruno. Já tinha posição de impedimento do ataque rubro-negro. Gabigol. E a tentativa de jogar. Gabigol, já não valia, estava impedido. Vamos ver? Aí o Gabigol adiantado. Vai terminando. É o Brasileirão Joga Mais na tela do Premier. Nós teremos os jogos das competições sul-americanas no meio da semana. O Flamengo vai pegar o Peñarol em casa nas quartas de final no meio da semana e volta a jogar pelo Brasileiro fora de casa no final de semana. Acabou, volta ponto final, Rafael Claus. O Vasco terá o Palmeiras em Brasília no domingo que vem, o próximo compromisso pelo Brasileirão. Termina empatado o clássico dos milhões. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco. Torcedor do Vasco sente aquele, o sabor do time que foi buscar, que conseguiu um empate na reta final, comemora Felipe Coutinho, ídolo de volta depois de 14 anos, marcando com a camisa do Vasco, marca pela primeira vez depois da volta, e do outro lado, o Gerson ali, é a imagem de um time que deixou escapar a vitória nos momentos finais, uma vitória tão relevante, uma vitória no clássico. Festejado o Felipe Coutinho, Alexandro ali do Flamengo também cumprimentando os jogadores do Vasco. É isso, Grafa? Não tem como ser diferente. A sensação é